hype it up pretty good. Yeah, okay, good. So you never heard like, I'm excited to see something. Good. No, more. I mean, let's put it this way, like, there might be Muito bem-vindos ao Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Eu sou Gabriel Reis e eu vou te contar o que eu assisti essa semana. E comemorando os 6 meses que a gente tem desse podcast, a gente tem uma novidade, né? Você deve ter percebido que o título desse episódio mudou e tá escrito Drive-Thru, tá? Então isso não significa que mudou o nome do podcast ou nada do tipo. Isso significa que a gente vai ter, de certa maneira, duas séries, assim, né? Duas séries correndo em paralelo, que é o já consolidado aí, o Cinema Grill, que você já conhece, que é aqueles episódios que a gente pega 1 ou 2 filmes e destrincha, fala sobre ele, começa a dar uma refletida sobre o filme, né? E aqueles episódios de longos, né? De 40 minutos, tem episódio de 1h10, 1h20. E agora um spin-off, por assim dizer, que é o Drive-Thru. Então a proposta do Drive-Thru é a gente falar de 2 ou 3 filmes que eu assisti recentemente, mas de uma forma bem mais objetiva, sem spoilers e, na medida do possível, aí dentro de 20 minutos. Isso porque eu percebi que tem muitos filmes assim que eu sinto que talvez não mereça, né? Mas eu sinto que eu não talvez não valeria ficar 40 minutos, 1 hora falando sobre ele, não merecia um grande episódio como é o Cinema Grill, assim, o formato original. Mas que ainda assim eu queria falar alguma coisa deles, algum ponto que me chamou a atenção, seja algo bom ou ruim, tá? Então a gente ainda vai seguir uma sequência tradicional do Cinema Grill, então vocês vão perceber que vai manter aqueles episódios grandes, aqueles episódios que a gente realmente entra dentro do filme, né, discute o filme no detalhe, e vai seguir a numeração original ali, os episódios, né, e agora vamos manter também o Drive-Thru, que vai abordar de forma mais objetiva alguns filmes, sem falar spoiler, até de uma certa forma algumas recomendações que você pode assistir sem medo de tomar algum spoiler maior, alguma coisa que prejudique a tua experiência. Então isso vai garantir que a gente tenha uma consistência maior de episódios, que é uma coisa que tá me incomodando ultimamente, que eu não tô conseguindo, às vezes, produzir toda semana, e esse formato ele vai me ajudar a sempre estar falando de filme, e principalmente vai me ajudar a falar de uma variedade maior de filmes, né, porque às vezes eu assisti algum filme que eu achava interessante, mas não sentia vontade de fazer um episódio grande sobre esse filme, só pontuar diretamente uma coisa ou outra sobre aquela obra que eu tenho assistido. Então, assim, com o Drive-Thru e com o Cinema Grill, eu sinto que a gente vai sempre estar falando de filmes, de formatos diferentes, e aqueles filmes que eu sinto que me impactaram mais, que eu sinto que eu tenho vontade de destrinchar ele um pouco mais, a gente vai ter os grandes episódios que é o Cinema Grill, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre o Atração Fatal, um suspense de 1987, o Bo Tem Medo, que é um filme de terror / comédia de 2023 que está nos cinemas, e o filme de comédia / romance que é As Patricinhas de Beverly Hills, um filme de 1995. Bem, A Atração Fatal é um filme de 1987, dirigido pelo Adrian Lyne, estrelado pelo Michael Douglas e a Glenn Close. Esse é um filme de suspense, e a sinopse é um homem casado que tem uma relação extraconjugal, e que essa relação acaba gerando aí consequências catastróficas depois que a amante começa a seguir ele e a família dele. Esse aqui é um bom suspense, tá? Uma espécie de terror, assim, em relação à perseguição, um thriller, assim, ou com um personagem sendo perseguido, né? E que vai aumentando aí as apostas do filme, né? Os perigos do filme vão aumentando gradativamente, que é bem característico desse gênero, né? E é uma espécie de um inferno astral em um homem que é infiel, né? Então é uma perspectiva legal de pensar nesse filme, né? Um homem que teve um erro, foi infiel, e agora vem, né, o karma, né? A situação perseguindo ele o filme ao longo do filme todo, né? Então é uma premissa bem interessante que eu achei. Talvez uma oportunidade perdida que eu senti desse filme foi que ao longo do filme tem uma certa unilateralidade, assim. De certa forma, a amante é transformada assim, no monstro, o mal a ser combatido, como se o cara tivesse toda a razão, né? Talvez é um ponto só problemático do filme, mas que não tira o mérito dele de ser um bom filme de suspense, um thriller bem interessante, sabe? Então, caso você goste de filme de suspense, thriller, esse tipo de coisa, assim, de perseguição, o personagem sendo perseguido,
é um filme bem interessante para você assistir, e eu acho que foi uma boa experiência, tá? Ele tá disponível no Amazon Prime, no YouTube, no Apple TV e no Paramount Plus, tá? Atração Fatal, um filme de suspense de 1987. O outro filme que eu vi foi O Bo Tem Medo, um filme de 2023, do diretor Ari Aster, bem famoso aí recentemente. Ele é estrelado pelo Joaquin Phoenix, pela Patti LuPone e pela Amy Ryan. Então esse filme aqui, ele é um filme de terror e comédia. A sinopse dele é a seguinte: então, depois da morte da sua mãe, um homem de meia idade que tem problemas de ansiedade enfrenta uma odisseia, um épico, até chegar em casa a tempo do funeral. O Ari Aster, ele é bem famoso pelos filmes, né, de terror, o Hereditário e o Midsommar. Então aqui ele volta com essa perspectiva dele, que é bem única em filmes, né? Só que numa espécie de humor negro de uma relação conturbada de mãe e filho. Pessoalmente, eu gosto muito do Hereditário, até recomendo quem goste de filme de terror, que é um excelente filme de terror. Ele tem até um pouquinho assim do Bebê de Rosemary, no sentido que a gente não sabe muito bem qual que é se é um perigo real, se é realmente uma entidade maligna, ou se é algum problema mental ali daquela família. Mas então assim, tem essa dubiedade assim, que também o Bebê de Rosemary mantém, que a gente tem até um episódio que você pode dar uma olhada aí no nosso feed. Então, o Hereditário eu achei que é um filme que até, se eu não me engano, é o primeiro longa-metragem, o primeiro mais famoso, assim, que ele ficou bem famoso, e eu achei um baita filme, o Hereditário. E ele teve a sequência do Midsommar, que inclusive é até mais falado que o Hereditário. E, pessoalmente, eu não gosto... Assim, eu acho o Midsommar ok, acho um filme interessante no sentido da proposta dele, uma espécie de filme de terror, mas que se passa de dia, que é muito relacionado com culto, né? Mas ainda assim eu acho um filme que talvez não entregue tanto, assim, na minha opinião. E eu até acho um filme um pouco superestimado, tá? De qualquer maneira, ele tinha um filme que eu gostei bastante, foi o Hereditário. E o Midsommar, que eu achei visualmente interessante. Talvez a história como um todo não tenha me chamado tanta atenção. E decidi então aí assistir esse filme no cinema. E não tem como negar assim que ele tem uma voz, uma identidade bem única dos seus filmes, né? Quem assistiu esses filmes, especialmente o Midsommar, que ele tenta ser um pouco mais estilizado, sabe que ele tem uma identidade bem única, assim, né? Em filmes de terror. E aqui a gente tem uma história bem fantasiosa, quase um road trip, assim, que o personagem principal tá voltando pra casa pra enfrentar o funeral da mãe dele, que ele não se relaciona bem. Então o filme ele tem vários períodos bem caóticos. O começo do filme, a primeiro terço, inclusive, que pra mim é a melhor parte do filme, ele tem até algumas cenas que lembram muito o Mãe do Aronofsky, né? Então aquele caos, aquelas situações assim meio descontroladas. E também tem outras cenas de fantasia, terror, até assim de uma parte do filme ele como se fosse um conto de história infantil, assim, que lembra muito um filme que eu gosto bastante chamado Sonhando Acordado, do Michel Gondry, de 2006. E até por isso, né, esses dois filmes que eu mencionei, quem assistiu eles sabe que são filmes muito diferentes. Aqui ficou o meu principal problema com o Bo Tem Medo, que eu acho que é um filme que é muito, muito misturado estilos, ele associa muitas coisas bem diferentes, e por causa disso eu não sinto uma unidade, sabe? Parece que são pequenas histórias associadas, uma espécie de concha de retalhos, e com um final que eu achei insatisfatório, sabe? Então essa experiência no cinema foi interessante visualmente, porque tem várias cenas bem interessantes, bem diferentes, assim como o Midsommar tem, por exemplo. Mas a história como um todo eu achei muito recorte, ficou uma espécie de um Frankenstein mesmo, assim, ficou coisas muito diferentes associadas juntas, e eu acabei não gostando muito do filme, assim. Eu não achei um filme ruim, mas definitivamente não é um filme bom, assim. Eu ainda acho que o melhor filme dele é Hereditário. Entre o Bo Tem Medo e Midsommar, acho que Midsommar tem uma unidade melhor, assim, o filme funciona melhor do que o Bo Tem Medo. É claro que eu entendo o esforço do Ari Aster de fazer uma coisa diferente, que aqui é quase uma comédia mesmo, assim, algumas cenas são bem, assim, nesse sentido de humor negro. Mas acho que talvez ele quis ser tão diferente assim o filme, ter tantas coisas diferentes associadas, que acabou ficando meio que sem uma unidade do filme mesmo. E pra mim não funcionou.
Se você gosta do Hereditário, se você é fã do Midsommar, talvez valha a pena você dar uma chance pra esse filme quando ele estiver no cinema ou quando ele sair pro streaming, né? Mas se você não for, realmente eu não acho que vale a pena pagar o ingresso do cinema e ver esse filme. E se estiver passando assim no streaming, só se você realmente quiser uma experiência bem diferente, mas que eu achei diferente, mas não achei boa, tá bom? Então, Botem Medo é um filme aí que tá nos cinemas atualmente. Aqui entra só um ponto que me incomoda muito, na verdade, talvez seja chatice minha, mas um fenômeno que eu andei percebendo é que muitas pessoas estão, talvez, reverenciando mais a produtora, né, do que o autor, né? Então tem, por exemplo, agora ficou muito na moda assim, os filmes da A24, né? E de fato, a A24 tem excelentes filmes, mas me incomoda essa questão de você falar que eu gosto dos filmes da A24, quando na verdade você tem que gostar dos filmes do autor, né? Da pessoa que faz, né? Não ser fã da empresa, mas ser fã do cara que realmente teve a visão de tudo que foi feito, né? Então, nesse caso, você deveria ser fã. Poxa, eu sou fã do Ari Aster, por exemplo. Ou, por exemplo, sou fã dos irmãos Safdie, que fez o Joias Brutas, que pra mim é um dos melhores filmes da produtora, né? Mas que são do diretor, os irmãos Safdie, né? E me incomodou quando eu tava no cinema, que quando apareceu a logo da A24, teve gente que bateu palma, assim, sabe? Eu achei um pouco demais. Até porque a A24 tem vários filmes que não são bons. Mas talvez você ser fã, assim, poxa, que legal que a A24 dá oportunidade para alguns roteiros diferentes, alguns criadores diferentes. Aí até realmente você pode ter razão, né? Porque ela pondo dinheiro em coisas diferentes e disponibilizando coisas diferentes pra gente assistir, mas você ser diretamente, associar diretamente a produtora com bons filmes, eu já acho que talvez seja demais, assim, sabe? Eu acho que se você quer ser fã de algo, quer realmente valorizar, você tem que valorizar principalmente o diretor, o roteirista e toda a equipe que fez o filme, não necessariamente só a produtora, sabe? Então, uma coisa um pouco off aí, né, mas que me incomodou quando eu tava no cinema vendo esse filme é que o pessoal batendo palma pro logo da A24, assim, reverenciando a marca, quando tinha que reverenciar, no caso, o Ari Aster, então, né, ou os outros cineastas aí que estão associados a essa produtora. Até porque tem várias produtoras que realmente dão mais espaço para alguns filmes diferentes, né? Por exemplo, tem o Plan B, tem a Indian Paintbrush também, o Searchlight. Então tem vários, assim, que dão esse espaço. Aqui eu acho que a A24 ficou um pouco mais na moda, assim, e me incomoda um pouco essa questão de você reverenciar uma produtora só. Mas é uma coisa minha, né? O que você acha disso? Não sei, o que vocês acham, assim? Talvez possa ser chatice minha, né? Só me incomodou particularmente o pessoal aplaudindo uma logo, assim. Mas enfim, Botem Medo então. Se você gosta das outras coisas do Ari Aster, talvez possa te agradar. Eu ainda tô meio que no meio a meio. Eu gosto muito de Hereditário, mas não gostei tanto de Midsommar. E não gostei do Botem Medo, não achei um bom filme. Mas se você já gosta do trabalho dele, eu acho que você deve dar uma chance sim. Last night. Por último, outro filme que eu assisti esses tempos foi As Patricinhas de Beverly Hills, um filme de 95, da diretora Amy Heckerling, estrelado pela Alicia Silverstone, a Stacey Dash e a Brittany Murphy. Então, uma sinopse desse filme é que a Cher é a protagonista, ela é muito associada com as características de ser popular, ser rica e ser superficial. Ela é uma aluna do colegial em Beverly Hills e no pico do seu sucesso acadêmico ela decide ajudar a recém-chegada escola a ascender socialmente. Bem, eu achei esse filme um excelente filme de comédia, assim, esse filme que até chamam de Coming of Age, né, que é um filme de amadurecimento, daquele clássico filme, assim, leve e gostoso de assistir, né, como tem vários desse gênero, até esse tema, assim, de, chegou uma recém-chegada na escola, que vai fazer uma mudança nela, né, é uma coisa, assim, que não é nada de novo, mas ainda assim foi muito bem feito nesse filme. Eu achei que foi um filme bem divertido de assistir. O filme bem bonito, assim, né? Não tem como negar que aquela região onde o filme é filmado, onde o filme se passa, é bem bonita, né? Tem grandes mansões, aquela coisa bem de sonho americano clássico, né? E
a gente também tem esse filme que me chamou a atenção, o Paul Rudd, né? Que um ator aí super famoso agora. Ele tá bem novinho no filme, ele tá muito bem no filme. E ele é o par romântico e também o oposto aí da Cher, que é a personagem interpretada pela Alicia Silverstone. E os dois têm um certo escudo para defender ali, para tentar esconder as suas inseguranças, né? No caso da Cher, são as roupas, a popularidade, e do Josh, que é o personagem interpretado pelo Paul Rudd, é a soberba, a vaidade e ele achar que é um intelectual, né? Então ele fica lendo Nietzsche na beira da piscina, só se veste de preta. Então é engraçado esse casal, esse par romântico se forma no filme, esses opostos que se atraem. E esse amadurecimento ao longo do filme em que eles percebem que tudo isso, né? Todo esse exterior é mais uma defesa para problemas interiores, né? Inseguranças que eles têm em relação ao futuro. Então é um filme bem leve, bem gostoso de assistir. E especialmente se você gosta desse estilo de filme, quando você tá afim de ver um filme sem muito compromisso, assim, não tá muito... quer mais se divertir, eu achei um excelente filme, dei bastante risada, eu e a Júlia. Então achei um bom filme pra você tentar assistir, se gosta de filmes nesse estilo, né? Ele me lembrou muito um outro filme que foi uma recomendação da Júlia, que é um dos filmes que a Júlia mais gosta, que a gente assistiu esses tempos também, que é aquele filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Que são dois filmes que têm uma temática de certa forma parecida, né? Então, descobrimento, amadurecimento, identificação. Até porque eles se passam os dois com as protagonistas são colegiais, né? Ali perto para terminar a escola e começar, em teoria, ali a vida adulta. E são grandes atuações das atrizes principais, né? Eu acho que a Alicia Silverstone, a que interpreta a Cher aqui em Patricinhas Beverly Hills, está muito bem. Assim como a protagonista dessas Coisas que Eu Odeio em Você, ela realmente bota o filme no braço, assim. Eu acho que ela foi muito bem nesse filme. E me lembrou também que 10 Coisas que Eu Odeio em Você tem uma cena muito boa, assim, que me marcou. Que foi a cena final, que é uma banda tocando no ápice ali é uma escola bem bonita, inclusive, eu até procurei depois pra ver, em São Francisco, e que ela é bem alta, e a cena final é uma banda cantando no topo da escola, e um helicóptero voando em 360 filmando eles, assim, enquanto sobra os créditos. Nossa, eu achei uma baita cena, deve ter dado muito trabalho pra ser feito. Enfim, são filmes assim associados que eu achei que são bons, então eu recomendo você assistir se você gosta desse estilo de filme, né? Se você gosta de 10 Coisas que Eu Odeio em Você, assista a Patricinha de Beverly Hills e vice-versa, né? Então um estilo de filme aí mais comédia romântica, ali dos anos 90, relacionados a colegiais e que estão nessa fase de amadurecimento. Então um bom filme leve aí pra você assistir, se você tiver nessa vibe aí. Esse filme, ele tá disponível em várias plataformas, então ele tá... Atualmente, quando eu tô fazendo esse podcast, ele tá no Netflix, no Telecine, no YouTube, na Amazon Prime e no Apple TV. Então é um filme bem acessível, é um clássico, né? É um clássico aí dos anos 90 e é um bom filme, eu gostei bastante de ter assistido. Muito bem, terminamos aí nosso drive-thru, então é aquela coisa mais objetiva, sem spoiler, coisas que eu assisti e que eu recomendo ou não recomendo você assistir. Desse episódio, então, recomendo, caso você goste de suspense e filmes às vezes um pouquinho mais pesados, Atração Fatal. E caso você goste de coisas mais leves, comédia romântica, As Patricinhas de Beverly Hills é uma ótima opção. Se você gosta de Ari Aster, tente, então, Vou Estar Com Medo. Não gostei muito, mas você pode tentar. E eu queria agradecer muito por você ter escutado até aqui. Você pode nos seguir nas redes sociais, no @cinemagril, ou mandar um e-mail pro podcastcinegril@gmail.com se você tiver alguma recomendação, alguma coisa que você queira assistir ou quiser dar uma opinião sobre esse episódio. Lembrando que você pode dar 5 estrelas no Spotify, seguir no Spotify ou nas outras plataformas e compartilhar com seus amigos, sua família, se você gostou desse episódio. Por último, na descrição sempre dos episódios tem a lista de filmes que eu tô assistindo. Então, que tem o tudo que a gente vê, né? Eu não falo de todos os filmes, mas o meu objetivo é começar a tentar falar um pouco mais dos filmes que eu assisto, né? E lembrando que o Cinema Grill vai continuar o original, né? Os episódios na conformação tradicional vão continuar acontecendo, só que talvez, às vezes, com uma frequência talvez um pouco menor, porque eles dão bastante trabalho para fazer, porque isso a gente realmente afunda ali dentro do filme. Mas em breve aí vão ter coisas bem legais acontecendo, filmes bem bons acontecendo. Eu tive uma ideia recente de a gente fazer um especial aí do Kleber Machado, porque ele vai lançar um novo filme dele, que é um documentário que eu vi no Instagram dele.
Então talvez a gente faça algum especial aí sobre o Kleber Machado, falando de Som ao Redor, Aquários e Bacurau, que são 3 filmes que eu gostei bastante, especialmente Aquários. Então vou ter grandes episódios, assim como pequenos episódios para agradar todo tipo de público. Dito isso, muito obrigado e boa semana.